E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Platon. Bem, antes de você assistir esse vídeo, se você está vendo esse vídeo no YouTube, inscreve-se no nosso canal, dá depois a sua avaliação aí no canal, comenta, deixa seu comentário, porque isso é muito importante pra gente. Se você está vendo ele em outra plataforma, Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, segue a nossa página, comenta, compartilha e também deixa sua avaliação, porque é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos conteúdos aqui para você. No vídeo de hoje eu vou explicar para você quais são as diferenças entre backup diferencial e backup incremental. É uma dúvida muito recorrente quando se vai configurar um backup, então eu vou apresentar de uma forma mais simples para que você entenda um pouco melhor e possa escolher a melhor opção para a sua rotina de backup. Bem, então nesse vídeo aqui pela primeira vez a gente traz aqui na Platon um flip chart para a gente poder desenhar e mostrar um pouquinho para vocês, explicando, né, essa questão técnica. Mas antes de ter um backup, quando a gente fala em backup automático, né, backup automatizado, rotina de backup, é muito importante explicar uma dúvida que é muito comum, que é sobre como que o backup acontece. Então, principalmente quando a gente fala em grandes volumes de backup, alguns clientes eles têm dúvidas se todos os dias ou se a cada rotina de backup vai ser enviado o total, a massa total de dados para a nuvem, né, ou para o dispositivo onde os dados serão armazenados. Então, softwares de backup eles fazem uma otimização dessas rotinas, onde não é necessário fazer um backup full todas as vezes que vai realizar o backup. O que é um backup full? Backup completo. Ou seja, se você tem lá 100 MB de dados, não vai ser todas as vezes realizado 100 MB de backup. Isso é muito importante, principalmente falando de backup em nuvem, onde com grandes volumes seria até mesmo inviável, né, de se enviar aí todas as rotinas, o volume inteiro, quando a gente fala aí em até terabytes, então seria inviável ter esse upload, digamos assim, para a nuvem desses dados todas as vezes que fosse realizado o backup. Então, para isso, o software de backup, ele pode realizar o backup de forma incremental ou diferencial. E aí é que está a dúvida muito recorrente, né, nos clientes aí que a gente nota, que é qual que é a diferença entre um e outro. Eu vou explicar para vocês agora aqui então. Bem, o primeiro desenho que eu fiz aqui para vocês é do backup full, ou seja, a gente tem aqui uma massa de dados de 100 MB e cada vez que for realizado o backup, esses 100 MB vão ser realizados totalmente. Então, com uma solução de software de backup, isso não precisa acontecer. O primeiro backup, ele sempre vai ser full, ou seja, a primeira vez que o backup for executado, a primeira rotina de backup vai pegar esse volume inteiro e vai copiar para o destino, né, para o data center ou para o local onde os dados vão ficar armazenados. Então, o primeiro backup sempre vai ser full. A partir disso, o backup vai ser incremental ou diferencial. Bem, eu vou desenhar e isso vai passar mais rápido para você aqui um exemplo de como que é um backup incremental, ok? Então, voltando aqui, pessoal, aqui a gente vou demonstrar para vocês como que é um backup incremental. O que vai acontecer? A gente tem aqui um total de 100 MB, tá? Detalhe, tá? Eu não fiz curso de caligrafia, então a minha letra é meio temerosa. Aqui a gente tem então uma massa de dados, né? um arquivo de 100 MB e a cada rotina de backup ele vai realizar apenas o backup dos dados que foram alterados em relação à última rotina executada. Ou seja, vamos lá, a gente vai fazer aqui a rotina número 2. A rotina número 1 foi o backup full, então essa aqui é a rotina número 1, backup full. A rotina número 2 agora, o que vai acontecer? O software vai olhar para todos os dados e vai entender quais os dados que foram alterados e não foram feitos backups em relação à última rotina. Ou seja, ele vai olhar para cá e vai só fazer backup do que foi alterado. Vamos supor que entre uma rotina e outra foram alterados apenas 10 MB. Ou seja, vai ser realizado um backup menor aqui de 10 MB, tá? Então, 10 MB. Então, na rotina número 2 foram feitos 10 MB de backup.
Vamos supor agora que vai ser realizada a terceira rotina de backup, ou seja, vai ser olhado novamente para os dados que foram alterados em relação à última rotina e vai ser feito o backup somente do que foi alterado, não precisando fazer o backup full e nem mesmo fazer o backup daquilo que foi realizado no backup anterior. Então vamos imaginar que foi realizado em relação ao último backup a alteração de 40 MB de dados, ou seja, na rotina número 3, a gente vai ter aqui um volume de 40 MB. E assim por diante, ou seja, no momento em que forem restaurados os dados, o software vai conseguir montar, né, através da retenção, montar esses dados e entregar para você exatamente o arquivo na posição em que ele precisava estar. Isso o software da Platon, por exemplo, consegue realizar isso e além de ele estar otimizando as rotinas de backup de forma mais rápida, entenda que você tem 100 MB, na próxima apenas 10, na próxima 40 e conforme os dados forem sendo alterados pela data de modificação, vão sendo realizados backups apenas dos arquivos que foram modificados. Beleza? E agora então eu vou explicar para vocês como que funciona no backup diferencial. Vou fazer o desenho e vai acelerar o vídeo novamente. Beleza, pessoal, então agora como que acontece, qual que é a diferença no backup diferencial? Então vamos lá. O conceito do backup diferencial é o seguinte: sempre a rotina ao ser executada, ela vai considerar todos os arquivos alterados em relação ao backup full e não ao último backup. Ou seja, vamos voltar no incremental. Aqui são realizados na rotina 2 foram executados apenas os backups dos arquivos alterados em relação ao backup full. Na rotina 3 foram realizados todos os arquivos alterados em relação à rotina 2, tá? No backup diferencial, ele vai ser diferente. O primeiro backup, vamos supor, aqui foi a rotina 1, né, que foi a rotina onde foram realizados todos os dados, o backup full. Na rotina 1, vai ser feito backup de todos os arquivos que foram alterados em relação ao backup full. Ou seja, vamos imaginar, assim como no exemplo anterior, que foram alterados 10 MB de arquivo. Aí a gente vai então na rotina número 2. Aqui nós temos 10 MB de arquivos realizados. Porém, na rotina número 3, ele não vai, ao invés de se basear aqui na rotina número 3, né, ao invés de se basear na rotina número 2, que é o caso do backup incremental, a rotina número 3 ela vai olhar lá, ela não olha para o backup número 2, ela vai olhar lá para o backup full. Ou seja, seguindo o mesmo exemplo, né, onde foram alterados 40 MB de dados em relação à rotina anterior, aqui na rotina número 3, a gente vai ter um backup de 50 MB de dados, que ele vai pegar todos os dados alterados nesse gap de tempo que aconteceu. Ou seja, ao invés de a gente ter um backup de 40 MB, nós vamos ter um backup de 50 MB. Então vai ser um backup maior, onde ele vai conter todos os dados que foram alterados em relação ao backup full. Então, pessoal, basicamente são essas as diferenças entre backup full, incremental e diferencial. Bem, agora, né, qual deles você vai utilizar dentro da sua empresa? Uma dica nossa aqui da Platon é que você utilize, hoje com as tecnologias de backup em nuvem e com a própria solução de backup em nuvem que nós temos para oferecer aqui na Platon, você não precisa realizar backup diferencial, porque com o nosso backup em nuvem você tem o backup totalmente online, onde você consegue restaurar ele de forma muito fácil, você consegue otimizar a velocidade com que os seus backups vão ser realizados. Além disso, dentro do software de backup da Platon, você vai conseguir configurar a retenção dos dados, ou seja, o período em que os dados serão mantidos caso alterados ou caso excluídos. Então, se você tem lá, por exemplo, 30 dias de retenção, nesses 30 dias você consegue restaurar um arquivo, uma base de dados, ou seja, qualquer tipo de dado, exatamente da forma como esse arquivo estava naquela rotina em que você gostaria de retornar, de restaurar esses dados.
Beleza? Espero ter esclarecido um pouquinho. Se você quiser, de repente, deixar no comentário abaixo aí como que você utiliza o backup, se você ficou com alguma dúvida. Enfim, fique muito à vontade para nos dar aí sugestões. De repente, alguma outra dúvida que você tem, eu posso trazer novamente aqui alguma documentação. Ou a galera aqui da Platon pode trazer para você essa documentação, explicando melhor para que você tenha mais clareza, né, na sua solução de backup em nuvem ou qualquer outra solução de nuvem a qual você tem essa dúvida. Beleza? Lembrando novamente, né, deixa sua avaliação aí, seu comentário, e a gente vai ficar muito feliz aí em conversar contigo e tirar as suas dúvidas aqui na Platon. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!